A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida. Vamos lá, vamos entrar ao vivo aqui. Seja bem-vindo nessa live, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Muito bem, gente. Vamos lá, essa semana é uma semana das bênçãos de Deus sobre nós. Amém? Bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, no nome bendito de Jesus. Vamos lá, pessoal, já entrando na live aqui, ó. A Isabel Maria, Shalom, Shalom. Amélia, Geisla. A Cosma Vasconcelos, Amália. E aí o pessoal entrando, né, na live. Deus abençoe vocês. Edicleia. Vamos botar mais aqui. A Elza Piscine, paz do Senhor. Denise Mintievich, deve ser isso, Mintievich. Muito bem, gente. Deus abençoe sua vida, abençoe seu coração. Vamos meditar uma palavra de Deus. Daqui a pouquinho já vamos orar os Salmos 23, né? Declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Vai compartilhando essa live com alguém, compartilha, abençoe a vida de alguém aí, abençoe o coração de alguém. Não esquece também de dar um joinha na live aí, tá? Curte a live, é importante você fazer isso, tá bom? Vamos meditar num texto da palavra de Deus. Eu gostaria hoje de começar a falar um assunto que eu acho que é uma chave muito importante. É uma chave. Você que está comigo agora, aí você que está comigo ao vivo aí, escreve aí. Seja um profeta de Deus, seja uma profeta de Deus, escreve aí nos comentários assim: hoje eu vou receber uma chave de vitória financeira na minha vida. Escreve aí: hoje eu vou receber uma chave de vitória financeira na minha vida. E eu quero começar a fazer você entender as dimensões e como você traz a realidade, exatamente promessas, profecias, sonhos que Deus falou para você, que Deus falou sobre a sua vida. A grande maioria das pessoas que recebem uma palavra profética, que recebe um sonho de Deus, que recebe uma promessa de Deus, elas ficam nessa primeira dimensão. Elas não trazem a dimensão espiritual até isso se tornar uma criação e uma realidade. Lembra? Deus diz que as coisas físicas foram criadas por aquelas que não são visíveis. Então, existe uma dimensão que Deus te revela no Espírito e que você precisa fazer vir à existência a promessa de Deus. Por isso que a fé é a certeza das coisas que você não vê, mas que elas existem. Quando Deus falou com Israel a respeito da terra prometida, nenhum judeu, nenhum hebreu viu a terra prometida. Deus estava falando de um lugar onde os olhos daquele povo não alcançavam. Mas Deus estava dizendo: essa terra, ela é física, ela existe. Vocês precisam chegar lá e conquistar ela. Mas vamos ver o texto aqui, ó. Gênesis capítulo 30, eu gosto dessa área, nessa história de Jacó e Labão, né? Versículo 28, vamos começar por aí. Ó, Labão, 27, diz assim: Labão lhe respondeu: se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor a ti. E disse mais: determine o teu salário, que eu te darei.
Ao que lhe respondeu Jacó: tu sabes como lhe tenho servido e como tem passado o teu gado comigo. Porque o pouco que tinha antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente. E o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha causa, insistiu Labão. Que te darei então? Respondeu Jacó. Não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles os salpicados e as malhadas e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isso será o meu salário. De modo que responderá por mim minha justiça no dia de amanhã, quando vier ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e o escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tipo furtado. Concordou Labão e disse: seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e deu nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. E aqui é que está o segredo. Então tomou Jacó as varas verdes de estoraque e de amendoeira e de plátano, descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. E as varas que descascaras pôs em frente aos rebanhos, nos coxos, isso é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. É interessante que a história que vai continuar narrando, de que agora vai haver uma multiplicação exatamente dessas ovelhas. Quem cria ovelha sabe que na junção de 2 cordeiros brancos, não sai um cordeiro negro, a não ser com, assim, muito raro, muito raro. Mas como é que Jacó aprendeu a trazer na dimensão uma promessa de Deus? É interessante que lá em Gênesis 28, Jacó, ele faz uma promessa para Deus. E antes de atravessar o Jordão, antes de ir exatamente em direção à casa de Labão, Jacó, ele tem uma experiência com Deus. E ele vai dizer assim: Deus, se o Senhor me abençoar, eu atravessar esse Jordão. Lembra, Jacó era o homem mais pobre da terra. Ele estava fugindo do seu irmão, Esaú, e ele tinha só um pedaço de pau, porque ele teve uma experiência com Deus e Deus ferir a sua perna. Então, ele mancava, ele tinha uma bengala, era só o que Jacó tinha. Mas ele fez uma promessa para Deus e disse: se eu atravessar o Jordão e o Senhor me cuidar do outro lado, me prosperar, de tudo aquilo que o Senhor me guardar, me cuidar, me proteger, eu te darei, e tudo aquilo que o Senhor acrescentar na minha vida, eu te darei o dízimo. E a gente vai ver a história de Jacó, ele atravessando o rio Jordão com um pedaço de pau. Então seria um dos homens mais pobres da terra. Anos mais tarde, Jacó vai fazer exatamente o caminho inverso. Voltar a atravessar o Jordão, saindo da casa de Labão. Agora, Jacó é o homem mais rico da terra. E é interessante que, mesmo debaixo de traições, enganações que Labão fez para Jacó, Jacó prosperou.
Deixa eu dizer algo, isso tem que ser profético para o seu coração. Não importa o quanto pessoas enganem você, não importa quanto pessoas traiam alianças com você, quebrem alianças com você, não importa quantas pessoas mentem para você, tenham inveja de você, mudem os planos em relação a você. Deus, Ele não mudará os planos que Ele tem com sua vida. Mesmo debaixo de um mundo que te engana, você vai prosperar. Você precisa trazer a dimensão, as promessas de Deus. Hoje eu estava pensando, nós estamos vivendo num mundo muito de conflitos, de mudanças muito rápidas, de crenças, né? Principalmente de crenças humanas, de ideologias humanas. E os cristãos estão se afastando de princípios bíblicos, dos princípios bíblicos. Por isso que cristão não pode ter muita ideologia humana. Nós não cremos em ideologia humana, nós acreditamos em princípios bíblicos. Então a maior nossa defesa sempre é no princípio bíblico. E aí a gente precisa entender uma coisa muito importante, que aqui Jacó, ele vai ser enganado por Labão, que ora é seu sogro, e Labão vai aproveitar a bênção de Deus que está sobre Jacó para enganá-lo, para quebrar alianças, mas mesmo assim Jacó vai ser abençoado. Então Labão, para não perder Jacó, ele fala: que salário que você quer? E aí Jacó poderia ter dito assim: olha, eu quero 10% de tudo que produzir nas suas fazendas. Mas ele diz uma coisa que isso seria normal. Seria Labão abençoando Jacó. Mas Jacó entende que ele precisa ser abençoado por Deus. Ele precisa ser abençoado por Deus. Porque ele havia feito uma promessa, uma aliança com Deus antes de atravessar o Jordão. Então ele vai dizer uma coisa que é impossível acontecer de um modo natural. Ele diz para Labão: você vai me dar das ovelhas que forem salpicadas e as que são escuras, dessas vai ser o meu salário. O que essas se reproduzirem vai ser o meu salário. E então Jacó vai fazer uma coisa que é trazer a dimensão de uma promessa de Deus, para que tudo ao redor do que ele está fazendo e trabalhando também tenha essa dimensão. E ele vai pegar varas e vai cortar elas e fazer elas salpicadas também. E aí ele vai colocar onde as ovelhas bebem, ou seja, onde está o dia a dia do seu serviço. E ele vai trazer uma realidade para ele, para os trabalhadores, para as ovelhas, da promessa de Deus. É aí que eu falo, não é uma mandinga, não é um sincretismo, mas é você entender que você tem uma aliança e você precisa trazer isso para a realidade. E então as ovelhas, agora elas vão começar a parir muito mais salpicados do que os cordeiros normais. E então Labão começa a ter menos crescimento do que o próprio Jacó. Jacó começa a crescer e ser abençoado mais que Labão. O que essa história pode trazer para mim e para você? O que essa história pode trazer para mim e para você? É que muitas vezes nós trabalhamos mal as promessas de Deus. Nós precisamos trazer melhor as visões e as promessas que Deus nos deu a uma realidade.
Por isso que eu sempre, quando estou ensinando aqui, eu sempre digo qual é os versículos que Deus relacionou em relação aos teus sonhos. Aos teus sonhos. Quais os versículos que Deus colocou em relação aos teus sonhos? Quais as promessas que Deus tem na sua vida? Quais as promessas que Deus tem na sua vida? É interessante que nós precisamos trazer essa dimensão das promessas de Deus. Eu tenho pregado aqui todos os dias, de alguma forma nós temos 2, 3 lives por dia, pregado sobre prosperidade, tentado declarar as promessas de Deus para a sua vida. E aí é interessante que muitas vezes, deixa eu só abrir o vivo aqui, muitas pessoas recebem a palavra, mas elas não trazem a dimensão dessa palavra para o seu dia a dia. Eu lembro quando eu li um livro, eu acho que foi um livro, O Louvor que Liberta, acho que o título era esse, Don Gozet, O Louvor que Liberta, uma coisa assim. E aí falava de a gente pegar os textos da palavra de Deus que falam com a gente e escrever esses textos num caderno, lá onde você olha no espelho todos os dias, que são palavras direcionadas a você. Então deixa eu dizer algo para você. Imagine que Deus te deu um sonho, que Deus liberou uma palavra profética a nível de prosperidade na sua vida. Mas aí você olha que ao seu redor tudo conspira contra essa palavra. Por quê? Porque a ovelha dos outros, ou seja, as coisas dos outros é que crescem, não as suas. O seu trabalho é o que menos cresce, as suas vendas são as que menos acontecem. Parece que tudo aquilo que Deus falou não consegue prosperar. Porque você precisa trazer a dimensão física aquilo que Deus falou um dia contigo no espiritual. E fazer isso entrar em realidade. Se você não aprender essa chave, você vai morrer com as promessas de Deus sem que elas se tornem uma realidade. Quando Deus falou comigo sobre promessas, sobre prosperidade, eu vivia no meio de pastores, de pregadores, que também falavam das promessas de Deus. Só eles não traziam para a realidade deles. Porque eles achavam que a realidade deles não condizia. Pastor não podia ser abençoado, pastor não podia ter um carro novo, pastor não podia ter uma casa nova. Porque a grande maioria dos pastores, dos pregadores, entendem que o sofrimento é a maneira de Deus se revelar na vida deles. Mas eu ficava pensando, mas não é assim. E eu fiz, assim como Jacó fez oração ao atravessar o Jordão, eu também fiz uma oração. Quando eu saí para o ministério, Deus sabe, eu não levei nada. Eu nesse tempo era um empresário, e eu tinha parte numa sociedade que me dava direito a eu levar uma segurança financeira. Mas eu abri mão de tudo aquilo. Mas eu não abri mão das promessas de Deus, das riquezas de Deus. Eu peguei minha esposa, meus 3 filhos, e nós mudamos de cidade. Mas eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se o Senhor me cuidar, me guardar, me prosperar, não me deixar faltar nada, eu sempre vou ser um semeador, um dizimista. E vou dizer algo para vocês. Talvez se eu tivesse levado aquelas riquezas juntas, que eram de direito a mim, eu teria confiado nelas e não teria confiado em Deus. Mas por causa dessa oração, eu tive que aprender a confiar em Deus.
E eu lembro quantas vezes na minha casa, eu olhava para a geladeira, não tinha nada dentro dela. Para a prateleira, onde poderia estar guardado o estoque de alimento, não tinha nada. Mas eu não começava a dizer assim, a economia do país está ruim. Era ruim naquele tempo, era ruim, tinham planos ruins. E eu não olhei para as circunstâncias. Eu comecei a declarar igual Jacó. E olhar para a minha geladeira, olhar para as minhas prateleiras e declarar que elas seriam cheias, que elas seriam abençoadas. Ah, pastor, mas isso é só confissão positiva. Não é confissão positiva. É porque Deus havia enchido meu coração com a palavra dele. E a palavra de Deus, além de ser positiva, ela traz uma dimensão espiritual. Ela traz uma dimensão espiritual. E o que eu estava fazendo nas minhas declarações? Confessando a palavra de Deus, de que a fé que eu tinha não era naquilo que eu estava vendo, mas era na absoluta certeza naquilo que Deus estaria trazendo. E é interessante que assim Deus foi me dando experiências debaixo de experiências. Experiências debaixo de experiências. Eu comecei a receber bênçãos de Deus, inexplicáveis. Inexplicáveis. Até hoje eu conto muitos testemunhos que começaram a acontecer naquela época de coisas extraordinárias. Eu ganhei no início do ministério casas, eu ganhei carros, eu ganhei dízimos de vendas de chácaras, de fazendas. Eram valores enormes. Então começou a vir para mim uma bênção que não era natural, que não era do esforço humano, que não era de um governo da época. Eu comecei a ser abençoado além dos planos governamentais, além das estruturas religiosas. Porque eu comecei a trazer, eu havia entendido uma chave. E essa é uma chave que eu aprendi. Essa é uma chave que eu aprendi. É a chave da prosperidade. Você trazer para a dimensão física aquilo que é da quarta dimensão. O Po Yung Shu explica muito bem sobre isso. Aquilo que Deus profetizou no espiritual, no invisível. Mas aquilo que Deus falou no espiritual, no invisível, ele é mais verdadeiro do que aquilo que você vê. As minhas circunstâncias eram totalmente contrárias à prosperidade. Mas a minha mente já não era mais contrária à prosperidade. Porque eu havia enchido a minha mente das promessas de Deus. A confissão na palavra, a meditação na palavra, a oração. E eu comecei a decretar a palavra de Deus. E eu comecei a decretar as bênçãos de Deus. Para sair fora daquilo que seria o modo natural de ser abençoado. Eu não acordava pela manhã e esperava que o governo tivesse algum plano para me abençoar. Olha a história de Jacó e Labão. Todos os dias de manhã, quando Jacó acordava, ele não esperava que Labão tinha algum processo para abençoar ele. Ele havia agora mentalizado, trazido para sua mente, para sua realidade, as promessas que ele creu antes de atravessar o Jordão. Deus, se o Senhor me cuidar, se o Senhor me prosperar, de tudo que o Senhor me guardar e me cuidar e me prosperar, eu te darei o dízimo. Então a gente vê que Jacó soube trazer essa promessa de Deus, aquela experiência com Deus, à realidade. E essa é uma chave. Quando nós trouxemos a dimensão natural, aquilo que é espiritual. E a nossa mente, ela se enche
das promessas sobrenaturais de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas estão conosco aqui e já receberam promessas de Deus? Se você já recebeu promessa de Deus, escreva aí, eu recebi, Deus já falou comigo, Deus já me deu sonhos, Deus já me deu palavra profética. Seja um profeta de Deus, escreve aí. Se você já recebeu alguma promessa de Deus, escreve aí. Então você precisa, essa chave, trazer a realidade. Fazer com que isso aconteça. Depois você olha a história de Jacó e Labão, você vai ver que daquele dia em que Labão colocou as varas, onde as ovelhas bebiam, onde elas comiam, todo o ambiente se conformou com o sobrenatural. E a partir daquele momento as ovelhas começaram a parir, a gerar, a multiplicar mais as salpicadas, que era contra a regra natural. Deixa eu dizer algo para você. A gente continua na live da tarde. Deus vai mudar as regras do jogo. Não se assuste com planos governamentais, não se assuste com a sua realidade. Você precisa encharcar a sua mente com as promessas que Deus tem. Pega essas promessas que Deus falou com você, escreve elas. Faça como Jacó. Escreve elas num papel. Coloca diante do espelho. Todo dia tu vai acordar, escovar o dente, pentear seu cabelo. Coloque lá essa promessa de Deus. Ali na cabeceira da sua cama, coloque essa promessa de Deus. Lá na porta da geladeira, quando você vai abrir todos os dias, coloque essa promessa de Deus. Na mesa onde você faz a oração, coloque essa promessa de Deus. E você vai ver que vai começar a quebrar uma circunstância adversa, um plano adverso. E um ambiente sobrenatural de Deus, não natural, mas sobrenatural de Deus, vai começar a enxertar a sua vida financeira. Qual é o teu sonho? Como você trabalha ele? Muitas vezes você trabalha o seu sonho assim, ó. Você recebe uma palavra de Deus e às vezes a gente vai numa conferência, a gente libera a palavra, as pessoas se animam e dizem assim, que bênção, eu quero essa palavra para mim, recebo sobre a minha vida. Aí essa pessoa vem feliz, aí ela chega em casa e liga a televisão. Aí ao ligar a televisão tem lá a notícia do mundo, a circunstância do mundo. Querem te enganar, te roubar e diz assim, olha, agora vai ser difícil. A inflação vai ser mais alta, o salário mínimo não vai cobrir a inflação, o que você ganha não vai dar. E aquela palavra que você recebeu, que era um norte para mudança, que era um rema para mudança, ela é roubada do seu coração. Então você precisa fechar os canais que vão declarar contra você e abrir os canais sobrenaturais. Por que Jacó botou varas onde as ovelhas bebiam, onde as ovelhas comiam, onde as ovelhas pariam? Varas salpicadas. Porque Jacó estava dizendo assim, agora começou um novo tempo. Aquela promessa que Deus fez comigo lá no Jordão, ela vai começar a se tornar realidade. Porque a regra, de fato, era que as ovelhas, elas não dariam outras ovelhas salpicadas. Mas Jacó mudou a dimensão da realidade para a dimensão das promessas de Deus na vida dele. E essa é uma chave. Eu aprendi muito com essa palavra no início do ministério. Aprendi demais. Trazer a realidade. E eu sempre tive uma bênção de Deus. Eu nunca me comparo aos outros. Mas você tem sempre uma referência.
Deus começou a me abençoar de forma sobrenatural. Não era na média dos outros. Não era como o mundo estava sendo abençoado. Não era como o plano governamental estava sendo abençoado. Eu estava sendo abençoado por um plano divino. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai te abençoar por um plano divino. Deus vai te abençoar por uma palavra. Deus vai te abençoar por uma aliança que Deus tem sobre a sua vida. Mas você precisa trazer essa dimensão para a sua vida. A sua mente, tudo ao seu redor precisa estar cheio dessa palavra de Deus, desse ambiente de Deus. Amém? Se você recebe essa palavra, diga aí, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Nós já vamos aqui agora declarar os Salmos 23, orar os Salmos 23. Esse é o ano do governo de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E nós vamos orar os Salmos 23. Mas antes eu queria te pedir uma coisa. Nós estamos aqui tirando uma oferta missionária e de primícias, ontem, hoje e amanhã, tá? Que é para nossas ofertas missionárias. Mas você colocou as imagens lá? Nós tiramos uma oferta em novembro e dezembro e nós doamos para Laos, né? Laos é um país comunista, e também para as Filipinas. E aí, já em dezembro, final de dezembro, o missionário lá das Filipinas, nós mandamos, junto com as ofertas de vocês, alguns milhares de reais para lá. Por quê? Tinha uma necessidade de construir casas lá, de uma série de famílias lá onde o missionário atende, que foram derrubadas, estavam na beira do rio, e aquelas famílias ficaram sem teto, sem casa. E nós levantamos aqui a oferta e enviamos para lá. E então, esse missionário já começou a construir as casas. Coloca aí, deixa eu ver aqui, eu abri aqui, isso. Eu vou pedir pro Michael aqui, que é nosso assistente aqui, né, o diretor das comunicações aqui, colocar essas fotos, que já são fotos do início da construção dessas casas aí, tá? Vai passando aí, provavelmente a imagem, eu posso ir falando aqui e a imagem vai passando aí, tá? Vocês vão ver, vocês que ofertaram para novembro e dezembro do ano passado, tá? Os últimos 2 meses do ano de 2022, olha aí, já começou a construção dessas casas. São casas simples, mas serão abrigos, né, para essas famílias, tá vendo aí, ó? Então, essa foi a oferta de novembro e dezembro que nós enviamos para 2 países, né? Laos, que era para o missionário Diogo, e nas Filipinas o Gessé, que está fazendo esse trabalho aí, ó. Já levantando essas casas aí, exatamente com as ofertas que nós mandamos. Foi enviado alguns milhares de reais, nós mandamos em 3 vezes, eu não tenho bem o total aqui, mas são alguns milhares de reais que já dá para ajudar a comprar e construir essas casas. Essas casas saem por volta de 8 mil reais, traduzindo no dinheiro nosso, 8 mil reais. Então teve irmãos que mandaram da Europa em euro, teve irmãos que mandou oferta em dólar nos Estados Unidos, né? E teve irmãos que mandaram oferta em real aqui no Brasil. Muita gente também mandou pelo chat do YouTube, né? Onde tem aquele cifrãozinho. Então, deixa eu falar sobre hoje. Hoje e amanhã ainda as ofertas que vão entrar no chat do YouTube, que vão entrar no Pix dessa conta que aparece aí. Quem está na Europa e quiser fazer uma oferta pelo PayPal, é só colocar aí nesse e-mail que aparece embaixo, grubertusa@yahoo.com.br, esse é o nosso PayPal. E o Zelle é um Pix americano, na conta dos Estados Unidos, tá? Aí você pode também colocar o Zelle é o Zelle, né? Zelle ou Zel, né?
é outro também o nosso e-mail, grubertusa@yahoo.com.br. E quem vai fazer no Pix no Brasil tá aí, ó. Pode fazer aí pela tela, né? Pode fazer aí pela tela também, tá bom? Então, eu aguardo você aqui fazer a sua oferta. Nós vamos fazer a nossa oferta de primícias missionárias. Por quê? Porque essa é uma oferta que Deus vai multiplicar na sua vida. Amém? Então, tá aí aberta a oportunidade para você fazer a sua oferta. E eu declaro que essa oferta vai ser uma oferta de mudança. Talvez a gente não tenha ideia de tudo que Deus está construindo na nossa vida, mas nós estamos fazendo uma obra extraordinária. Junto aqui nós estamos fazendo uma obra extraordinária. Olha, gente, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Mas eu falo mais no final. Quem ganhou ontem o livro, tá? Quem ganhou o livro ontem. Muito bem, gente. Muito bem, gente. Vamos lá? Vamos profetizar os Salmos 23 aqui. Vamos profetizar os Salmos 23. Essa é uma oração da bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos profetizar o Salmo 23. Vamos lá? Declarar sobre a sua vida. E hoje, quando nós profetizarmos o Salmo 23, uma bênção especial de Deus estará caindo. Uma promessa de Deus vai despertar no seu coração. Uma promessa de Deus vai trazer luz no seu coração. Salmos 23 diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. E eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. Que uma bênção especial de Deus esteja vindo sobre a sua vida. Que um milagre de cura esteja acontecendo sobre você agora. Em nome do Senhor Jesus, que uma cura divina esteja acontecendo agora no teu corpo. Aquele milagre que você precisa, aquele milagre que talvez a medicina não consiga resolver. Agora esteja acontecendo uma cura divina sobre o seu corpo. Eu declaro uma cura divina. Eu também declaro uma porta financeira aberta sobre a sua vida. Um tempo novo de Deus. Um tempo sobrenatural. Assim como Jacó foi abençoado, mesmo num tempo de engano. Mesmo num tempo em que Labão tentou usurpar, enganar, trair, quebrar alianças. Mesmo assim Jacó foi abençoado. Mesmo que pessoas ao seu redor, o mundo ao seu redor, tenta puxar você para trás, te enganar. Você terá uma bênção especial de Deus nas suas finanças este ano. Esse ano, uma bênção sobrenatural de Deus nas suas finanças, em nome do Senhor Jesus. Os projetos que Deus tem te dado vão prosperar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que os projetos emocionais, a sua alegria, a sua felicidade, os seus relacionamentos serão bem-sucedidos em 2023. Eu declaro isso como uma oração poderosa no nome bendito de Jesus. E você vai dizer aí do outro lado, diga assim, eu recebo. 2023 vai ser o ano das promessas de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Declara isso aí e seja um profeta de Deus agora. Declara isso aí, escreve no nome bendito de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém, gente? Ó, deixa eu dizer uma coisa. Puxa, eu tô muito impactado com o pessoal que ontem compartilhou a live, né? Nós ontem doamos esse livro aqui, nós vamos enviar para uma pessoa. Então, muitos irmãos compartilharam. Gente, é muito importante que você compartilhe. Isso aqui é um presente só, tá? Nós não estamos competindo um contra os outros. Então, muitos irmãos compartilharam 100, 200, 300 vezes. Mas teve uma irmã que mora na Alemanha, lá na Alemanha, compartilhou 2.600 vezes. 2.600 com 2.600 pessoas. A irmã Leila Márcia Brasileiro. Então, bênção de Deus. Todos vocês que compartilharam, vocês têm uma recompensa que é indizível, tá? Uma recompensa que é indizível. Porque nós não podemos aqui, cada pessoa que você compartilhou, ela recebeu uma oração, recebeu uma palavra de Deus. Então, que Deus abençoe você. O pessoal do escritório vai entrar em contato com a irmã Leila para enviar esse livro lá para a Alemanha, tá? Deus e o dinheiro. Gente, um beijo no coração, povo lindo do Senhor. Lembra, hoje é um dia de vitória, tá bom? E eu vejo você na live das 18h30. Um grande beijo no coração, que você tenha um dia abençoadíssimo de Deus. Povo lindo, povo abençoado do Senhor. Lembra sempre, nenhuma promessa de Deus ficará vazia na sua vida. Todas elas frutificarão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.